Eu vou explicar para vocês o porquê eu acredito que desistir nunca seja uma opção. Olá, meu nome é Lívia Souza, tenho 30 anos e sou esposa e cuidadora do meu esposo que teve um câncer no cérebro há 6 anos e se tornou praticamente uma criança. No finalzinho de 2019, mais precisamente em novembro de 2019, meu esposo foi diagnosticado erroneamente com um câncer no cérebro chamado glioma grau 3. Na época, a expectativa que os médicos deram de vida para ele foi de aproximadamente 3 meses. No mês seguinte à descoberta deste câncer, eu não podia viajar, né, devido às condições em que ele se encontrava, e convidei a minha mãe e a minha irmã para virem passar o Natal conosco. Nós moramos em Brasília e a minha mãe e a minha irmã moravam em Minas, e elas vieram para passar o Natal conosco. Apesar das circunstâncias, quando o meu esposo recebeu alta, os médicos falaram para eu levar para casa, né, e tentar fazer com que ele se distraísse, com que fosse um Natal bom, com que, tipo assim, ele tivesse momentos alegres, porque a gente não sabia o que vinha a acontecer no ano seguinte. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é uma caixinha de surpresas. Vão acontecer coisas positivas e coisas negativas ao longo da nossa história. E quando a minha mãe e a minha irmã veio até Brasília para passar o Natal conosco, o Natal foi muito bom, né? Tivemos aquele momento de comunhão e felicidade, apesar das dificuldades que eu estava vivenciando no momento. E um dia após o Natal, minha irmã saiu da minha casa de madrugada. Minha irmã tinha apenas 18 anos de idade e ela sofreu 2 abusos e se jogou da ponte JK aqui em Brasília e veio a óbito. Isso um dia depois do Natal de 2019. Eu falo que este é o momento mais difícil que eu vivi na minha vida, porque eu amava minha irmã, eu amo meu esposo. Hoje o meu olhar para ele é de amor, de zelo, de cuidado, de proteção, para que ninguém, em momento algum, faça nenhum mal para ele. E assim, ao longo desses 6 anos, eu tive que aprender a lidar com muitas coisas, inclusive com os meus pensamentos. Por diversas vezes eu já pensei em tirar a minha vida. Por diversas vezes eu pensei em ser a pessoa que desistia de tudo que Deus tinha planejado para mim. Só que eu acredito num Deus que ele faz o impossível quando a gente confia nele. E por mais difícil que tenha sido passar por tudo isso, por mais difícil que tenha sido ver o meu esposo no ano seguinte tendo um novo diagnóstico, tendo que passar por uma segunda cirurgia após um diagnóstico errado, veio uma probabilidade de vida para ele. Ele fez uma segunda cirurgia porque o diagnóstico dele poderia estar errado e de fato estava. Na segunda cirurgia foi diagnosticado com linfoma de não-Hodgkin tipo B de grandes células. E eu falo para vocês, a partir daí eu já comecei a ver o quanto Deus estava trabalhando e agindo sobre a vida do meu esposo. E assim, eu estava vivenciando o pior momento da minha vida. Nós ficamos praticamente 5 meses morando dentro de um hospital. Ele passou por químio. Durante a quimioterapia, ele não reconhecia nem a mim, que era a esposa dele, a pessoa que mais estava presente. Os familiares dele, ele também não reconhecia. E aí, no final da quimioterapia, ele teve uma melhora. Eu falei, olha, ele vai ficar bom, né? E aí, em seguida, veio a rádio. E aí, foi quando muitas das coisas que haviam melhorado, teve piora. Porque aí ele teve sequelas pós-radioterapia, na parte cognitiva, de coordenação motora e principalmente da memória. Hoje, meu esposo, ele mal lembra de mim, mas ele está bem, ele está estável. Quando ele adoeceu, nós morávamos de favor na casa dos pais dele. E 12 dias após a morte da minha irmã, eu decidi me mudar de lá. Me mudei, viemos morar de aluguel em outra cidade de Brasília e foi aqui que eu vi Deus trabalhar de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. De um aluguel, nós passamos a, como se diz, ter nossa casa própria através de muito trabalho. Eu sou da área de tecnologia. Antes de entrar para a área de tecnologia, trabalhei por 8 anos numa instituição bancária. E assim, agradeço muito a Deus por todas as portas que Ele abriu para mim. Porque mesmo passando por tudo isso, eu nunca fiquei desempregada. Tive sim alguns momentos onde eu tive que tratar do meu psicológico para que eu continuasse vivendo. E apesar de muitas pessoas ficarem romantizando o fato de eu cuidar do meu esposo, de a nossa história ela ser muito bonita, eu falo para as pessoas, não romantizem a dor.
Não romantizem as adversidades que vocês vivenciam nos seus dias, porque elas te tornarão mais forte. Porém, elas precisam ser vividas de forma consciente. De você olhar e entender, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma adversidade. Eu acredito que Davi, quando ele jogou a pedra no Golias, ele não imaginava que aquilo se tornaria o maior testemunho da história dele. Então, tipo assim, com relação às nossas vidas, eu vejo que seja muito dessa forma. A gente não acreditar o potencial que a nossa história tem. A gente olhar para as adversidades e para os problemas como se eles fossem o fim da nossa história, quando na verdade aquilo é Deus te preparando para viver dias melhores. Eu acredito que para viver os dias melhores a gente tem que passar sim, em alguns momentos, pelo pior, para que a gente possa valorizar tudo que Deus faz por nós. E se você não acredita em Deus, que seja o universo, que seja a vida, eu acredito que quando a gente coloca na nossa mente a consciência de que Deus ele está no controle de todas as situações em que nós vivenciamos, as coisas tendem muito a dar certo. Então, neste ano, no meio do ano, para ser mais precisa, eu falei que eu ia começar a gravar vídeos contando um pouco da minha história, falando para as pessoas, não no sentido de me vitimizar, mas sim de talvez ajudar com que as pessoas percebam que independente dos problemas, das adversidades, a nossa vida ela continua. E a trajetória de vida, ela é algo muito engraçado, porque vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vão ter dias que você talvez pode pensar em desistir, como eu inúmeras vezes já pensei. Mas se você confiar em Deus, na vida, no seu potencial como pessoa, as coisas delas tendem muito a dar certo. Porque assim, quando eu olho para o prognóstico que meu esposo tinha, era de morte, e ele está vivo até hoje. A minha irmã talvez poderia ter uma vida longa, né, se ela não tivesse desistido, mas a dor que ela carregava naquele momento poderia ser muito maior do que a enfermidade que meu esposo estava enfrentando. Então assim, eu falo, não romantizo as dores, mas eu sei que cada um sabe o quanto é difícil continuar lutando, continuar buscando melhor. Com isto, o que eu quero dizer para vocês é: confiem em Deus, confiem no potencial que vocês têm, confiem que as coisas boas, elas vão chegar até vocês se vocês forem pessoas boas, né? E deem sempre o seu melhor para que Deus ele esteja contigo em cada momento da sua vida. Talvez algumas pessoas vão olhar para esse testemunho, para esse depoimento como se fosse algo banal, mas essa é a minha história. Então eu quero trazer ela sim para ajudar pessoas a lutar, para ajudar pessoas de alguma forma a, como que se diz, entender que a vida ela tem dessas, de dias bons, dias ruins. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre este assunto, talvez, mas eu sou uma pessoa que já vivenciou a dor de perda, a dor de ver alguém que ama se tornar praticamente uma criança e não, como que se diz, poder fazer nada para mudar isso. Mas eu aprendi que a dor ela vem para nos ensinar algo, para que de alguma forma a gente possa abençoar a vida de outras pessoas com nossas experiências. Então, este vídeo foi longo, mas eu só queria contar um pouco para vocês e eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem gostado e chegado até o final, comenta aqui para que eu grave mais e tente falar para vocês um pouco mais sobre a minha visão do mundo e da vida. Um beijo. Tchau!